Rádio França Internacional. Abordamos agora a segunda parte desta emissão, em que vamos ouvir o desporto de Marco Martins, mas para já ficamos de olhos postos sobre os resultados das legislativas em Portugal, com a convidada da nossa enviada especial, Neide Ribeiro. Convidada. Em Portugal, o Partido Socialista obteve maioria absoluta nas legislativas antecipadas deste domingo, a segunda desde 2005, ao eleger 117 deputados. António Costa falou numa noite especial e disse que esta será uma maioria de diálogo. Eunice Lourenço, editora de política do Jornal Expresso, considera que António Costa quis enviar uma mensagem conciliadora. António Costa tem um exemplo daquilo que fez na Câmara de Lisboa com maioria absoluta, em que incluiu outros na governação da Câmara. E disse outra coisa que eu achei muito curiosa, que é que quer reconciliar os portugueses com a ideia de maioria absoluta. Eu acho que se ele conseguir isso será um grande feito. Agora, é claro que este PS, nomeadamente António Costa, não terá vontade de dialogar, por exemplo, com o Bloco de Esquerda, um partido com o qual as relações ficaram muito danificadas nos últimos anos. Claro que não precisará de dialogar com ninguém para aprovar o orçamento, mas eu acho que António Costa vai, de facto, pelo menos, se não dialogar, tentar mostrar que dialoga, para dar essa imagem de alguém que, ainda que tenha uma maioria absoluta, não exerce o poder sem escutar os outros. Mas o país precisava desta maioria absoluta, desta estabilidade. O país precisava de estabilidade e percebeu que a estabilidade ao centro, a estabilidade entre PS e PSD, não era garantida, apesar de o líder do PSD ter muitas vezes dito que, se ficasse em segundo lugar, daria ao PS as condições para governar, pelo menos durante 2 anos. O discurso do PS de que o PSD se podia aliar aos partidos à sua direita e, sobretudo, ao Chega, terá tido algum efeito, e aquilo que era também o maior desejo do Presidente da República, que era essa governação ao centro, acabou por não se cumprir, porque, embora tenha acabado a geringonça, a estabilidade vem de uma maioria absoluta do PS e não de um acordo de cavalheiros entre PS e PSD, que seria um cenário que agradaria mais ao Presidente. O Rui Rio disse ontem à noite que não consegue argumentar a utilidade dentro do partido. O Rui Rio já não tem condições para estar na liderança do PSD? Não tem condições, por muito que ele tente encontrar vitoriazinhas nesta grande derrota. O PSD não perdeu muitos deputados, mas o que é facto é que o Rui Rio teve um pior resultado do PSD nos últimos tempos. Ele contava, caso perdesse, perder por pouco, o que lhe permitiria manter-se na liderança do partido e eventualmente forçar eleições daqui a 2 anos e aí ter possibilidade de ganhar, mas este resultado é o fim da liderança de Rui Rio no PSD, ainda que ele ontem não o queira admitir e lhe custe muito usar a palavra admissão. Ele como que pôs o lugar à disposição do partido, que é uma coisa um bocadinho estranha, mas não tem condições para continuar. O Chega chegou, é a terceira força política na Assembleia da República. Portugal era até agora um país que escapava à extrema-direita. Isso acabou. Porquê? Portugal tem memória curta. Que riscos representa o Chega para a democracia portuguesa? Infelizmente tem vários riscos, mas é sempre também razoável lembrar que André Ventura era um militante e até dirigente do PSD. É um político que diz aquilo que acha que é preciso dizer para captar votos. De facto, conseguiu mostrar uma força e uma implantação a nível nacional que mostram bem como há adesão a ideias do Chega e também como os eleitores de direita não encontraram nos partidos tradicionais de direita, PSD e CDS, resposta para os seus anseios. 2 coisas de campanha
que me deixaram ainda assim esperançosa da relação do eleitorado com o Chega, que foi o facto de, em 2 momentos, 2 mulheres, uma cigana e uma católica, e que usaram essas suas condições, fazerem questão de se encontrarem com André Ventura em campanha e o confrontar com as suas contradições e com incoerências do seu discurso. Ou seja, isso mostra como o eleitorado está atento e percebe os perigos do Chega. Contudo, o facto de ter chegado a terceira força e, mais do que isso, ir ser um líder muito presente no Parlamento, ao contrário do que vai acontecer com aquele que venha a ser o futuro líder do PSD, vai dar ainda mais gás a André Ventura para tentar afirmar-se como o verdadeiro líder da oposição em Portugal. A Iniciativa Liberal foi outra das grandes surpresas desta noite política. João Coutrinho disse que será uma oposição implacável ao Partido Socialista. Que margem de manobra tem este partido? Não tem margem de manobra para impor as suas ideias e as suas propostas, e eu acho que a Iniciativa Liberal foi provavelmente o partido que ao longo da campanha mais se bateu pelo debate de ideias. Agora, aquilo que Coutinho Figueiredo vai provavelmente tentar fazer é o mesmo que André Ventura vai tentar fazer, que é a afirmação dos seus partidos e deles próprios como líderes da oposição. Isso ser-lhes-á facilitado pelo facto do PSD estar enfraquecido, ir provavelmente partir para uma luta pelo poder que não será entusiasmante. Quem é que agora vai querer liderar um partido com a perspectiva de 4 anos de oposição? E por isso os líderes da Iniciativa Liberal e do Chega serão os líderes partidários que vão estar no Parlamento e que vão ser os rostos da oposição. Que leitura se pode fazer dos resultados que obtiveram o Bloco de Esquerda e a CDU? A liderança destes 2 partidos está em causa? Penso que sim, embora sejam partidos que têm uma lógica interna muito própria e não gostem de tomar decisões em cima dos acontecimentos. Os resultados eleitorais, tanto de um como do outro, têm explicações diferentes. E há um dado curioso nesses resultados, que é o Bloco é o 5º partido em votos, mas é o 6º partido em mandatos. Ou seja, a CDU conseguiu maior concentração de votos que lhe permite ter mais eleitos do que o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda foi claramente penalizado pelo chumbo do orçamento. O Bloco de Esquerda não percebeu aquilo que os eleitores queriam quando lhe deram 19 deputados em 2019. E o que queriam era que o Bloco fosse uma força de diálogo e de contrapeso ao PS, mas de diálogo, e que tentasse forçar soluções sem nunca romper. O Bloco escolheu romper e foi penalizado nas urnas. O PCP também escolheu romper e também foi penalizado nas urnas, e muito penalizado, porque ainda por cima perde 2 deputados importantes, que são António Filipe e João Oliveira, mas o PCP já estaria numa lógica interna de sucessão, que se acelerou com a operação de Jerónimo de Sousa e que irá, com certeza, ter novos episódios. Não sei se a partir do próximo Comitê Central. A abstenção ficou a rondar os 42%. Ainda houve muitos portugueses que não quiseram votar. Mas também houve muitos que quiseram votar, e uma das boas notícias da noite foi a diminuição da abstenção, quando todos pensávamos que horror, com tantos infectados e confinados, isto pela primeira vez vão votar menos de 5 milhões de portugueses. E não foi isso que aconteceu. Votaram mais pessoas do que tinham votado em 2019. Há um outro dado muito interessante sobre a abstenção, que é a abstenção foi menor nos concelhos com mais Covid, o que indica que, de facto, as pessoas se mobilizaram, perceberam que eram umas eleições muito importantes e que não podiam ficar em casa. Contudo, uma parte desses 40% de abstenção são cadernos eleitorais por limpar, e essa devia ser uma das prioridades da organização política do próximo governo, é atualizar os cadernos eleitorais e refletir sobre como deve decorrer todo o processo eleitoral, uma vez que passamos a ter, e presumo que não deixaremos de ter, esta nova realidade de um voto antecipado